Dado um cubo de aresta 5 centímetros, determine o volume, a diagonal da base e a diagonal do cubo. Beleza, vamos ver aqui, ó. O volume, né, do cubo é a aresta ao cubo. Se você preferir também, a área da base vezes a altura é possível, né? Então você tem que o volume, selecionar aqui, o volume, né, é igual a aresta ao cubo. Ou a área da base vezes a altura, que vai dar na mesma. A aresta aqui, então, está medindo 5 centímetros, tá? Prontinho. Então você tem aqui 5 ao cubo, que dá 125 centímetros cúbicos. Isso para a letra A. Resolvido. No caso da letra B, a diagonal da base. Pessoal, a base é um quadrado, né? Então eu vou até aproveitar essa de cima aqui, ó. A base é um quadrado e a diagonal dela é esse pedaço aqui, tá? Ficou meio fora do vértice aí, mas deu para entender. Quando você destaca isso, nós temos ali um triângulo retângulo. Ó. Não sei se você está percebendo, mas aqui nós temos um triângulo retângulo, tá? Bom, o que nós vamos fazer? Aqui também vale 5. Aqui também vale 5. Nós queremos achar a diagonal da base. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, vou colocar aqui a letra B. Aplicando o teorema de Pitágoras, você tem d ao quadrado igual a 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Você tem a opção de transformar isso em 25 mais 25, que vira 50, mas aqui já fica muito tranquilo também de observar que é 2 vezes o 5 ao quadrado. D ao quadrado é igual a 2 vezes 5 ao quadrado. E qual a vantagem de observar dessa maneira? É porque você está vendo que já vai ter que tirar uma raiz quadrada e o 5 já está ao quadrado. Então, para que você vai fazer virar 25 para virar 50 para voltar no 25? Para extrair a raiz. Então, não tem necessidade. Então, você tem que D é igual a raiz quadrada de 2 vezes 5 ao quadrado. É isso que eu estou dizendo. Ó. O 5 ao quadrado eu consigo tirar a raiz. E aí nós concluímos que D é igual a 5 raiz de 2 centímetros. Prontinho. Então tem que ter esse zelo aí. Outra opção é uma fórmula, né? Você repara que o que saiu aqui, ó? Aqui a gente tem a aresta. Então a fórmula, tá? É possível de verificar isso. A fórmula da diagonal é exatamente a aresta raiz de 2, tá? Então basta substituir também se você preferir gostar de fórmulas. E no caso da letra C, nós temos a diagonal do cubo. E aí temos que observar aqui, ó, um pouquinho outra página. A diagonal do cubo, por exemplo, né, uma delas seria isso aqui, ó, mais ou menos isso, tá? E aí ele sai do vértice oposto, faz ali um ângulo reto com a diagonal da base e forma ali um triângulo retângulo. De modo que aqui vale 5. Nós temos uma medida 5 aqui, né? E aqui embaixo é exatamente a diagonal da base que nós já calculamos, tá? Então, se você destacar esse triângulo, nós temos algo mais ou menos assim, ó. Aqui um ângulo reto, aqui a diagonal da base, aqui vale 5, é uma aresta, e aqui a diagonal do cubo, que é a que nós queremos definir, calcular. Então vamos calcular ela, ó. Aplicando o teorema de Pitágoras, diagonal do cubo ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. E aí você repara que essa diagonal nós já calculamos, né? Ela é exatamente 5 raiz de 2, tá? Então vamos voltar aqui. Mais 5 raiz de 2, isso ao quadrado. O parêntese aqui é muito importante. Então você tem que a diagonal do cubo ao quadrado é igual. E aqui você também, né, pode acabar fazendo uma conta desnecessária. Pô, 25, não precisa, ó. Repara. 5 ao quadrado mais... Aqui é potência de uma multiplicação. Então vai ficar o 5 ao quadrado. Né? Na verdade, potência de potência, com expoente 1 aqui. Raiz de 2 ao quadrado, vai cortar o quadrado com a raiz, vai ficar só o 2. Tá? Então, o que você tem aqui? Você tem 2 vezes o 5 ao quadrado, mais uma vez ele ao quadrado. Então, você tem que a diagonal dele ao quadrado é 3 vezes 5 ao quadrado. Tá vendo? 2 dele mais 1 dele. Então, deu 3. Você tira a raiz disso e fica com raiz de 3 vezes 5 ao quadrado. E aí, esse 5 ao quadrado nós conseguimos tirar ali da raiz como 5. 5
raiz de 3, né? E aí é centímetros lá. Se você preferir, repare, aqui nós temos a aresta. Então existe sim uma fórmula, tá? Você tem que a diagonal de um cubo é igual a aresta raiz de 3. Se você então preferir, a fórmula tá aí também, beleza? Então uma questão mais tranquila, mas é comum, né? A ideia da diagonal do cubo, tá bom?